Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, dando-lhes as boas-vindas à nossa programação. Queremos felicitar a milhares de vocês que neste dia, que pela primeira vez, sintonizam nossa programação. Quero recordar-lhes que ao final desta programação terão toda a informação necessária que vocês necessitam para obter informação de nosso ministério. Na semana passada estive falando com vocês sobre o interessante tema por quem Jesus Cristo morreu. E nesta ocasião temos um tema muito interessante. É um tema que eu lhe chamo a espinha dorsal de toda a Escritura, o tema a predestinação. Bem importante, já que este é um tema desconhecido por 1% de muitos da igreja. Assim que logo entraremos com todo um luxo de detalhes sobre este tema, gostaríamos de convidar-lhes que gravassem esses programas pelo benefício para que você possa repassar uma vez que você o escute. Queremos te convidar a muitos de vocês que estão nos vendo ao longo de toda a Flórida, que possam nos escrever ou nos chamar para deixar-nos saber aonde chegamos e como está lhes sendo de benefício nossa programação. Bem, nesta ocasião, então, lhes convido a passar a segunda parte desta importante programação deste dia. Passemos ao nosso estúdio. Como lhes mencionei, vamos ao tema, a predestinação. Isto é um maravilhoso tema. E te digo isto porque por anos eu desconhecia este tema em minha experiência cristã. E mais, às vezes eu pensava que a predestinação, quando eu lia Efésios, eu passava por cima como se tivesse visto algo mal, algo feio. E é que tem um sabor, isso de destino, predestino, tem um sabor um pouquinho, como que pode pôr alguém a pensar, não. E por anos, sendo pastor, que é a tristeza que me dá, eu ainda sendo pastor, não entendia o tema a predestinação. Então, pois toda a minha pregação se baseava, a minha pregação era sobre cura, sobre prepara-te, sobre... Bom, há muitos temas na Bíblia, mas este eu não me atrevi a tocar. E esse tema é tão importante, veja que 90% da Escritura, o que te fala é disto. Isto é como a espinha dorsal, como eu mencionei, a espinha dorsal da palavra do Senhor. Portanto, te chamo a atenção para que esteja atento, porque necessito chamar a teu limpo entendimento sobre este tema. Bem, o primeiro que vamos tratar neste dia é o testemunho bíblico. A Bíblia dá testemunho deste tema, devemos falar dele. Qual a miúdo devemos falar dele? Assim que é bem importante o testemunho bíblico. E vamos começar com a primeira escritura, que é nossas garantias, se o tema é bíblico. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. É bem importante esse verso que vamos dar leitura. Como que vocês podem ver aí no telão, veja o que diz a palavra do Senhor. Segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e sem manchas diante dele. Em amor, repito esta parte, em amor, havendo-nos predestinado para ser adotados filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Bem, então, o testemunho que temos aqui é que este é um ato de amor, segundo ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essas palavras não pode passá-las por cima, porque o que dá a entender é que você existia antes da fundação do mundo e te escolheu nele antes da fundação do mundo. Recorde, como eu te disse antes, que nossos pais podem criar cabelo, feições, temperamentos, ossos e carne, mas nossos pais não podem criar espírito. A Bíblia, o que diz é que Deus é o Pai dos espíritos. Portanto, como Ele nos criou desde antes da fundação do mundo, desde lá nos escolheu e por isso nos predestinou em amor. Vamos à segunda escritura, porque necessito estabelecer várias escrituras para que você tenha confiança e possa afiançar-te mais neste tema. Efésios capítulo 1, versículo 11. É o segundo verso de nosso estudo nesta ocasião. Veja aí em sua tela para que você possa verificar se é assim. Diz aí: nele também tivemos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. Importante, segundo o desígnio de sua vontade. Recorda que sua vontade não está envolvida neste plano predestinado do Senhor. Aqui diz que Ele faz todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. É bem importante que tenhas todas essas palavras que acompanham a esses versos bíblicos. Portanto, eu quero que você diga aí comigo: eu sou predestinado. Não tenha medo dessas palavras, porque senão não terás efeito. Comece colocando em prática a confissão: eu sou um predestinado. Isso é a verdade bíblica, esse é o testemunho bíblico. De fato, toda a igreja é predestinada. Todos somos predestinados segundo o desígnio de sua vontade. E recorde isto, Ele não está escolhendo nos dias de hoje. Ele escolheu conforme Efésios 1:4 e o verso que acabamos de ler, segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer que Ele escolheu lá, se converte aqui, no cumprimento dos tempos, naturalmente. Mas tens que entender estas coisas. O que Ele escolheu antes, eventualmente, vai se convertendo no cumprimento dos séculos. Bem, o terceiro, verso bíblico que temos, a terceira evidência, seria Romanos capítulo 8, verso 29. É um verso bem conhecido por todos nós, mas vamos ver o que diz a Escritura. Veja que claro está aí na tela e você pode ler juntamente comigo. Diz: porque aos que antes conheceu, recorde, Efésios 1:4, segundo nos escolheu nele, assim diz: porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer que diz aí que aos que antes conheceu, a estes também predestinou. Agora é importante que você veja o detalhe que estamos falando. Diz aí, aos que? Não é toda a humanidade. Aos que antes conheceu, a estes exclusivamente, a estes também predestinou. Como estivemos falando na semana passada, você sabe que a Bíblia, quando se refere aos homens, ela fala dos destinados e dos predestinados. Isso é uma palavra composta, predestinado. Os destinados ficam iguais, o destino não muda, mas os predestinados é porque foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Adão os traiu e Deus teve que consertar o destino deles, predestinando seu futuro
e seu final. Esses são espíritos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo e Deus os predestinou. E hoje os anjos do Senhor, a todos esses escolhidos, o andam buscando pelo norte, pelo sul, no leste e no oeste. Como diz Isaías, não, que os escolhidos de meu nome, eu os trarei do norte, do sul, do leste e do oeste. Ele os vai buscando, escolhendo no cumprimento dos tempos de diferentes raças e diferentes lugares. Assim que diz a Escritura que acabamos de ler, que aos que antes conheceu, a estes predestinou. E então, o próximo verso 30, Romanos 8:30, é muito mais interessante. Assim que vamos passar a esta escritura, Romanos 8:30, que vai te ajudar muito no estudo que temos para você neste dia. Diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, não se perderá nenhum. Veja, a estes também glorificou. Quer dizer, meu querido amigo, que a salvação do crente está bem segura. Depois que diz que aos que antes conheceu, a estes predestinou. Então a pergunta está, pastor, e se um destes predestinado, o Senhor perde? Bom, aqui diz que aos que predestinou, a estes também, há um também aí que você tem que acrescentar. A estes também chamou, não se perderá nenhum. E aos que chamou, a estes também justificou. Ele justifica, os busca. Você se recorda da palavra das 100 ovelhas? Ou seja, que as 100 ovelhas é símbolo dos milhões e milhões que seriam salvos conforme a Daniel. O livro de Daniel diz que são milhões de milhões. Seguro, porque Apocalipse diz que 2/3 ficaram com o Senhor e a terceira parte foi arrastada com Satanás. Satanás os arrastou. Então, esses 2/3 dos judeus e dos gentios. Ou seja, que esses milhões de milhões, a estes que Deus predestinou, conheceu, a estes também chamou, a estes também justificou. Mas não só os justificou e os deixou aí, lhes assegurou a salvação eterna, não se pode perder, disse. Aos que justificou, é um ato de justificação, perdoando nossos pecados e conhecendo ao Senhor e fazendo-se uma nova criação. E disse que a estes que ele justificou, disse também os glorificou. Ou seja, que não se perde nenhum. Uma vez conhecido, imagine, então é predestinado. Uma vez predestinado, então é chamado. Uma vez que é chamado, então é justificado. Uma vez justificado, então é glorificado. Naturalmente está falando de ter o Espírito. A carne não. A carninha, todavia, está esperando sua redenção. Quando Jesus Cristo vier pela segunda vez, então o corrupto termina em incorrupção. Entretanto, teu Espírito já foi ressuscitado juntamente com Cristo. Teu Espírito aperfeiçoado com uma só oferta para sempre. Imagine-te, teu Espírito está completo nele, não te falta nada. Teu Espírito assentado em lugares celestiais. Teu Espírito renascido de semente incorruptível, glorificado, justificado. Ou seja, que Deus já te vê no céu. O único que por agora, até que Jesus Cristo venha, estamos neste vaso de barro. Por isso o apóstolo Paulo disse: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós, de nossa carnezinha, porque ainda está em um estado deteriorado por causa da presença da lei de pecado que está em teus membros, não em teu espírito, nos membros, na carne. Por isso é que carne e sangue não herdam a lei do pecado. Teu espírito foi livrado da lei do pecado, mas tua carne ainda está morando nela. Agora, um dia, este corrupto se veste de corrupção. É necessário que você saiba a segurança que produz a predestinação. Isso é uma coisa maravilhosa. Tomara que você entenda isto. Bom, você não pode ser jamais o mesmo. Quando você entende essas coisas, te dá um gozo pela Bíblia, começas a amar as Escrituras. Se você cria que já havia acabado o interesse pelas Escrituras,
Agora começa de novo, outra vez, Senhor, eu creia que eu conhecia tudo, agora volta outra vez a pegar a Bíblia em tuas mãos e começa a esquadrinhá-la e te dá um gozo no Senhor como jamais havia tido. E te dá um desejo de produzir frutos para Ele. Bom, é uma experiência, é como nascer de novo a princípio. Agora com uma segurança, agora não só com emoções, mas com conhecimento de Deus, começa essa nova etapa que você estava esperando por ela. Você sabe os anos que você vinha orando, Senhor, revela-me mais. Senhor, me dê algo mais. Pois, veja, você que tem os dons do Espírito, você crê nos dons de língua, de cura, você crê em todos esses dons maravilhosos. Aí nesses dons, há um que se chama o dom de ciência, que se vê por muito poucos lugares, mas hoje em dia eu estou ministrando a você com o dom da ciência. Imagina como é que você está com o dom de línguas, de saúde, de fé, de prodígio, e quando vem a ciência te assusta. Não te pode assustar, porque esse é o dom que Deus me deu a instruir-te a ti e levar-te a isso que você anda orando. Todos que havia aí orando por um avivamento, você sabe quando você vai aí e de joelhos, em jejum, em oração e vigília, Pai, visita a igreja. E com tanta maldade que há por aí, com tanta situação, e você, Senhor, manifesta-te. Essa é a manifestação. Você vem orando, pois Deus te responde. Olha, isso é o que eu quero para você, que você saiba que não há diabo que possa te tocar, que você saiba que eu te conheci desde antes da fundação do mundo, e eu vim a buscar e a salvar o que se me havia perdido a mim, porque a mim foi o que havia se perdido. Assim te disse Deus, a mim foi o que se me perdeu, o que se perde a mim eu busco, e não estarei quieto até achá-lo. Mas uma vez que é achado, imagine que depois que te ache, comece, ai, que me perco, ai, que eu não sei o que acontece. Não pode seguir assim. Tem que entrar agora na maturidade. Você é um predestinado, diga comigo, sim, digo, para o bem de tua confissão, para que os anjos te escutem. Sou um predestinado, diga, sou um predestinado. Essa é a verdade bíblica. Uma vez que tu disse isso, os anjos começam a familiarizar-te contigo, começa a servir-te. Você não vê que há anjos que estão com as mãos cruzadas, porque não escuta você falando essas coisas belas que eles conhecem? Eles veem tudo que está ocorrendo aqui na terra. Eles sabem que contra Deus não há nada que se oponha. E o que ele antes conheceu, ele desceu em Jesus Cristo a buscar. E uma vez que é achado, espero que te regozijes e vivas bem seguro. Maravilhoso tema, a predestinação. Eu levo já eu diria como 9 anos em conhecimento deste tema. E eu creio que depois de 1 ou 2 semanas já o dominava. E eu, enamorado deste tema, segue produzindo. Se você não se cansa, isso é uma coisa maravilhosa. Bem, eu creio que agora é tempo de passar ao segundo passo deste maravilhoso estudo. Já temos visto que isto é positivo. Testemunho bíblico, a Bíblia diz... O que eu te digo dá testemunho a teu espírito. Você sabe que diz, olha, isso é verdade, olha o que ele diz, eu sinto, eu quero. Já está aí, mas há uns perigos que eu quero livrar-te a ti. Porque logo que você diga isto ao outro, então vem os temores que por anos se vem dizendo, e a igreja põe temores. Então se afasta do tema, não fale disto. Uns dizem, não fale disso, porque a igreja se divide. Não fale disso, porque alguém se sente que não entendem. Não falemos disso, vamos seguir falando do mesmo. Mas há momento que você cansa do mesmo e quer aprender um pouquinho mais. Vamos à segunda parte deste estudo, que é os temores a esta grande verdade. Os mal entendidos a esta preciosa verdade, que já você sabe que temos testemunho bíblico, você já sabe que é a vontade de Deus, que você aprenda que é um predestinado, que Deus te conheceu desde antes da fundação do mundo. Você já sabe tudo isso. Olha, eu conheço até pastores que me dizem, olha, que bom está isto, traga-me isso aqui na igreja, eu vou lhe ensino, e depois começam os temores. Agora, quais são esses temores? Olha, eu digo por exemplo, pois então não há que pregar. Não tem que pregar, se todos estão predestinados, para que pregar? Mas é que não podemos pensar assim. Já seria uma negligência, uma falta de responsabilidade, depois que você sabe que Deus disse que nos predestinou, que por uma pergunta capciosa, agora tu se desliza de uma preciosa verdade como é a predestinação. Vamos ver, veja aí na tua tela, este próximo verso bíblico que queremos ler. Quando alguém te diga que não tem que pregar,
Veja o que diz a Escritura enquanto ao tema se devemos pregar ou não pregar. Em Romanos capítulo 10, verso 14 diz: Como, pois, invocarão aquele ao qual não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem lhes pregue? Em outras palavras, meu querido amigo, quando a você te diga, se somos predestinados, porque predestinação é isso, destino pré já consertado por Deus. Então, se a você te diz, não tem que pregar, mas o problema, você sabe qual é o problema, irmão? Que não levamos um anúncio aqui que diz, sou um predestinado, fale-me de Cristo. Bem, como não temos um letreiro na cabeça que diz que somos predestinados, o que você tem que fazer? Pregar a todo mundo, como se fosse um predestinado. Então, o que faz a diferença e pesa nos corações é que Deus encontrará aqueles que são os predestinados. Teu dever é crer que há predestinação. Teu dever é pregar que há predestinação. Teu dever é pregar a palavra para que eles apareçam. Quais são? Não sabemos, mas a Bíblia diz que eles aparecerão. Você tem que pregar a palavra, porque diz aí, como ouvirão se não há quem os pregue? Assim que é bem importante é pregar e Deus se encarregará. Assim que não se deixe amedrontar por isso de que então não tem que pregar. O segundo há outras manifestações que tenho escutado, não sei se você já escutou isso. Mas então Deus é injusto, que escolheu a uns sim e a outros não. Que injusto é Deus, que não escolheu a todos. Mas então você vai altercar com Deus? Você não pode altercar com Deus. Se Deus predestinou e disse aos que predestinou, conforme-te e submeta-te ao que disse Deus, e se não olhar a Escritura, em Romanos 9,14, você acha que Deus é injusto? Veja o que diz em Romanos 9,14. O apóstolo Paulo, parece que disseram mesmo ali em Roma. Veja o que disse, que pois diremos? Que há injustiça em Deus? De quantas maneiras? De nenhuma maneira. Deus não é injusto, mas há pessoas que pensam que como a predestinação é real, pois então diz, não toque nesse tema porque esse tema traz confusão e esse tema aparece Deus sendo injusto. Mas então você vai se conformar com os temas que não traz confusão? Ou seja, vai submeter toda a tua experiência cristã a este aborrecimento, a essa chateação, a essa inércia. Bom, pois eu tudo que ensino, todo mundo entende. Há coisas que produzem confusão, há coisas que põem um a pensar, coisas que não manda a Bíblia esquadrinhar as Escrituras. Portanto, se a predestinação é uma verdade bíblica preciosa, não te deixe intimidar por isso que diz que não tem que pregar ou que Deus é injusto, porque diz aí que de nenhuma maneira, de quantas maneiras? Diga comigo, nenhuma maneira. Deus não é injusto, Deus é justo e é justo que Ele predestinou a uns para a salvação. E eu vou te pedir um favor, siga lendo Romanos 9, quando chegue ao verso 20 até o 23, vai descobrir aí que há vasos preparados de antemão para a salvação e há vasos preparados para a ira. Esses são os filhos do diabo, como estivemos falando na passada semana. Assim que deves entender isto. Bem, então, outros dizem, bom, pois se é assim, então podemos viver como nos der na cabeça. Viva como queira, já que estamos todos predestinados, já Deus tratou assim, pois vive como queira. Bom, veja o que diz a Bíblia, Romanos 6,1. Será possível utilizar a verdade bíblica, a palavra de Deus, para viver como dá na cabeça? Veja como diz Romanos capítulo 6, verso 1. Que pois diremos? Perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De quantas maneiras? De nenhuma maneira, diz aí o verso bíblico, o próximo verso bíblico, de nenhuma maneira. Que pois perseveraremos no pecado para que a graça abunde? De nenhuma maneira. Veja, de nenhuma maneira Deus é injusto. E de nenhuma maneira podemos utilizar as verdades de Deus para viver como dá na cabeça. Bem, eu conheço esse tema já como que faz 15 anos e a mim o que me dá é por estudar mais a Bíblia. E os que eu ensino por todo mundo criam um zelo como agradar a Deus, que já sabem que sua vida está em suas mãos. Mas esses são temores da carne. Quando a você se sobe essas coisas, leve cativo a obediência a Jesus Cristo.
Quando te sobe esses temores, antes de que vá aparecer outra enfermidade em tua mente, leve-os cativos. Não. Deus disse, eu creio. Isso me basta. Bem, então, vamos terminar com a terceira parte deste estudo. Como toma lugar a predestinação. Esta é a última e terceira parte. Como toma lugar a predestinação. Vamos aí logo, porque nosso tempo está avançando, está correndo. Vamos começar com Romanos, capítulo 9, verso 11. E enquanto isto, vou te dar alguns apontamentos. Veja, João 15:16, Jeremias 1:5, Romanos 10:20 e, se possível, Jeremias 10:23, porque meu tempo está acabando. São apontamentos para que em sua casa você possa estudar mais as Escrituras. Mas veja o que diz Romanos 9:11. Veja aí na tela que verso mais importante. Diz as Escrituras: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito, nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, em outras palavras, a predestinação ao que Deus elegeu, conforme a eleição permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Não pelas obras, senão pelo que chama. O que eu gostaria de advertir-te nesse dia que não vai a cair no perigoso tema do livre-arbítrio. Diz aí, para que o propósito conforme a eleição, não conforme ao livre-arbítrio, à vontade do homem, senão conforme a eleição permanecesse. O que Deus quer, irmão? Que o propósito da eleição de Deus no homem permaneça, porque os homens têm mudado, colocando o livre-arbítrio no meio. Não, o livre-arbítrio que faz, não, é o propósito conforme a eleição. Nós cremos na eleição. Às vezes há versos bíblicos ou pessoas que dizem, bom, nós cremos na eleição. Cremos que quando Cristo disse aos discípulos, não me escolheu vocês a mim, senão que eu escolhi a vocês. Isso significa que é uma predestinação, uma eleição ministerial. Mas como Deus vai eleger ministerialmente, se não... Imagine-te que Deus eleja a Pedro para ser apóstolo, mas a salvação seja por livre-arbítrio, e Pedro diga que não. Então, essa eleição fica no ar. Não, irmão. A eleição é para a salvação, para ministério, para propósito. Deus, de sua vontade, é o único que toma este passo em predestinar. Bom, nosso tempo, infelizmente, já entrou em sua etapa final. Assim que me toca despedir-me de você neste dia, convidando-te a seguir escutando nossos programas. Veja, é bem importante que te eduque-te nisto, porque isto é preparando a igreja na verdadeira informação para a vinda de Cristo. Cristo vem logo. Cristo está às portas e quer ataviar-te de informação. Você já está bem feito em Cristo, mas necessita estar ataviado e cheio do verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. Até o próximo programa. Você é um abençoado. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br